Porque na Procuradoria-Geral da República, uma ala vê inconstitucionalidade no PL antifacção. O que essa ala aponta? E o PL, lembrando que o PL antifacção é o enviado pelo governo federal, né, Luísa? Débora, o que acontece? Existem subprocuradores gerais da República e auxiliares do próprio PGR, o procurador Paulo Gonet, que entendem que existe uma desproporção, né? Que esse PL, esse projeto de lei, ele violaria o princípio da proporcionalidade, porque ele não traria ali nada, não traria nenhum efeito prático, né, para o verdadeiro combate ao crime organizado. E, na verdade, essa avaliação, né, diz respeito não só ao PL antifacção, mas também ao PL chamado antiterrorismo, né, que é aquele que foi apresentado pela oposição e que também teria indícios aí de inconstitucionalidade, porque submeteria talvez, né, o país a sanções estrangeiras que não seriam bem-vindas, né? A gente já viu o quanto essas sanções estrangeiras têm movimentado, né, também aqui a política brasileira como um todo, né, depois das sanções do presidente norte-americano Donald Trump. Mas, de qualquer maneira, a avaliação geral nessa ala da PGR, e isso também encontra eco ali em alguns ministros do Supremo, é que esses projetos de lei, eles não vão na raiz do problema. Eles aparecem muito mais como uma tentativa de usar a crise de segurança pública no país e os desdobramentos da mega operação no Rio de Janeiro como um fator político. Lembrando que estamos aí há um ano, né? Menos de um ano das eleições do ano que vem. A gente costuma dizer aqui em Brasília, na brincadeira, que a eleição já começou, né? Porque as articulações já estão acontecendo e todo mundo já está de olho no que vai acontecer no próximo ano em termos eleitorais. Então, todo mundo quer algum dividendo político dessas pautas que mexem, né, com a vida da população, como é a pauta da segurança pública. Agora, essa é a crítica, né? Esses projetos de lei, tanto do governo quanto da oposição, eles não iriam na avaliação dessas fontes na origem do problema, que seria fazer com que as leis já existentes fossem plenamente aplicadas, né? A avaliação é de que não é necessário mudar a lei. O que é necessário é aplicar a legislação que está em vigor, né? Isso passaria por uma série de questões estruturais e até do ponto de vista administrativo, né, segundo o que apontaram algumas dessas fontes. E aí, só para citar alguns pontos aqui que eu colhi nas conversas ao longo da última semana, esse plano integrado, né, exigiria, por exemplo, um mix ali entre ações repressivas e de inteligência para combate ao crime organizado, asfixia financeira das facções criminosas, uma maior integração entre o governo federal e os governos dos estados, algo que volta e meia gera crise aí, né, entre o presidente Lula e os governadores, principalmente de oposição, no que diz respeito à PEC da segurança, por exemplo. Melhores condições nos estabelecimentos prisionais, algo que o STF também acompanha do ponto de vista ali de uma ação que eles chamam de uma ação de caráter estrutural, né, que fica ali permanentemente aberta para que o Supremo possa fazer intervenções quando for necessário, como é o caso da própria DPF das favelas, por exemplo, e um aprimoramento também dos padrões éticos de conduta nas polícias, né? Como se fosse uma faxina ética nas condutas das polícias. Afinal de contas, existem muitos indícios do envolvimento, né, de policiais, infelizmente. Tem aí as exceções para o bom trabalho da polícia e essas exceções são as milícias, né, que acabam alimentando essas organizações criminosas, principalmente nesses grandes centros. Então, todo esse conjunto de medidas administrativas seriam, na avaliação dessas fontes, muito mais efetivas para contornar o crime organizado no Brasil do que elevar as penas ou, eventualmente, reclassificar, né, as organizações criminosas como organizações terroristas. É algo até que a gente trouxe ontem também ao longo da programação, é algo que tem sido visto como uma medida que vai ser inócua, mais como uma demagogia, mais como algo que vai expor, né, a necessidade de cada agente, seja da base ou da oposição, de usar esse tema politicamente com os olhos ali voltados para 2026, do que puramente aprimorar
o enfrentamento ao crime organizado no país.